Sejam todos bem-vindos à Semana Constru Seco. Olha só que legal, mais uma vez estamos ao vivo. E eu sou o Tamir Júnior e estou aqui com o Fábio Luiz de Geroni, o Saulo Ramos e o Sidney Miquelin para essa semana extraordinária. Fábio, fala um pouquinho aí, se apresenta, depois o Saulo, depois o Sidney, por favor. Tá bom. Eu sou Fábio Luiz de Geroni, eu sou diretor da Santo André Distribuidora. Participei aí da obra fornecendo toda a parte metálica de light steel frame painelizado para essa obra. Sou também vice-presidente de light steel frame lá na ABSEM, Associação Brasileira da Construção Metálica. É um grande prazer aí estar falando com vocês. Muito bom. Maravilha. Meu nome é Saulo Ramos, eu sou gestor de conteúdo e suporte ao aluno no treinamento online Viver de Drywall. E é uma grande honra estar aqui com todos vocês. Participei, tive a oportunidade e agradeço muito, já de cara, por ter participado dessa iniciativa. Realmente foi extraordinário e nós temos muito conteúdo para compartilhar com todos vocês. Certo, Sidney? Certíssimo, Saulo. Júnior, Saulo, Fábio, é uma satisfação enorme tê-los aqui para essa jornada que vai durar aqui uma semana, onde a cada dia nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios que é construir, né? E quem entrou agora um pouquinho mais de tempo e assistiu o teaser aí, aonde tinham algumas músicas legais, mas de fundo, o que a gente mostrou foi um cenário de demolição, de muito entulho saindo de uma obra bem antiga, de 50 anos, aonde não somente com Fábio, Saulo, Júnior, mas com diversas outras empresas que vocês vão conhecer a partir de hoje, que se lançaram a esse desafio de fazer uma reforma e uma construção onde a gente usou métodos construtivos modernos. Porém, a gente deve lembrar que seria um grande milagre, seria a melhor coisa do mundo se a gente pudesse abrir mão de métodos mais tradicionais. Mas isso ainda não é verdade. Então, hoje, nessa aula, né, nesse material que a gente vai mostrar, a gente quer... Primeiro, eu gostaria que o Saulo compartilhasse uma tela onde a gente vai mostrar como que hoje é um ciclo da realidade na visão dos clientes. Visão de clientes de diversos estágios que vão fazer uma obra comercial ou uma obra residencial. Em um lado, tem os fabricantes, tem distribuidores, tem lojista, tem os educadores, tem arquitetos, montadores, construtores, fazendo um trabalho maravilhoso, fazendo de tudo para melhorar os seus processos internamente, tentando se conectar com alguns players do mercado, porém, ainda assim, o consumidor, ele fica muito distante. Qual que é o nosso desejo? E o desejo de muitas pessoas que nesse momento estão assistindo já aqui a gente. É mudar esse cenário. É trazer para um cenário onde a gente traga o cliente para o centro das nossas atenções. Então, o desenho bacana que a gente gostaria de enxergar e quer enxergar com a ajuda de todos é onde toda a cadeia produtiva trabalha em prol e olhando as necessidades do consumidor. E a Semana Constru Seco, que é esse movimento que está iniciando agora, nesse momento, a gente, na realidade, quer ser um elo de ligação, que é essa próxima tela que o Saulo vai colocar aqui para a gente, onde a gente, durante todos esses anos de trabalho, conversando com esses fabricantes, com educadores, com os montadores, a gente ouve as demandas de cada uma desses segmentos, ouve também as demandas do consumidor e a gente tem procurado fazer o quê? Que a gente consiga trazer uma comunicação mais ativa, uma comunicação mais objetiva e que vá de encontro aos interesses desse cliente. E antes da gente partir para a apresentação, eu gostaria de fazer mostrar para vocês como que vai ser a cada dia. Hoje, nós vamos mostrar aí
como foi o planejamento, como foi o projeto, as contingências que foram tomadas antes do início da reforma, e também vamos mostrar para vocês aí um começo da demolição, tá? Amanhã, que é o dia 2, na terça-feira, a gente vai falar com vocês, e o Fábio está aqui, vai fazer uma apresentação maravilhosa, onde a gente vai falar da importância de utilizar sistemas pré-industrializados. No caso dessa obra, que é uma obra que o Saulo vai depois explicar com mais detalhes para vocês, nós usamos, na parte que foi construída, o Light Steel Frame no sistema painelizado. Isso fez que a obra tivesse uma velocidade incrível. No terceiro dia, que vai ser a próxima quarta-feira, a gente, com o apoio da Plaque Lux, do Fábio Din, de toda a equipe dele, nós vamos mostrar para vocês como que foi feito toda a parte do fechamento dessa construção aí, tá? Na quinta-feira, a gente vai falar sobre a parte interna da obra. Então, com o apoio do Viver de Drywall, da metodologia do Viver de Drywall, da Max Crio e do Eliel Araújo, aí, que já treinou mais de 4.000 profissionais, nós vamos mostrar todo o trabalho que foi feito na parte de divisórias e de forros. E no último dia da obra, nós vamos ter aí, em parceria com a Santuri Marmoraria, com a Onofre Planejados e outras empresas, a gente vai mostrar para vocês toda a parte de acabamento. Então, convido todos vocês que acompanhem. A gente não tem o objetivo aqui de entrar no aspecto técnico dessa jornada, e o nosso compromisso aqui é ajudá-los, a vocês que vão construir, ou mesmo a quem é o fornecedor, para que a gente faça uma conexão perfeita, para que a gente faça as construções daqui para frente não ser um campo de batalha, mas que seja um lugar agradável e que seja um lugar para realmente gerar bastante frutos aí para os nossos clientes. É isso aí. Antes disso, para finalizar da minha parte, qual é a importância de o Fábio, e quero agradecer por ele ter aceitado o convite. O Fábio, ele já executou diversas obras. Então, Fábio, por favor, diga um pouquinho aí, antes do Saulo começar a apresentação, quais os tipos de obra que você realizou no mercado e as dificuldades que você encontrou. Bom, Sidney, vou ver se eu entendi um pouco bem a sua pergunta, né? Eu fiz várias obras de Light Steel Frame, milhares de obras de metálicas, né? A gente tem um foco no sistema construtivo industrializado que não se limita ao Light Steel Frame. A gente tem, por exemplo, uma cobertura de telhado, uma estrutura de telhado que chama Fast Roof, que ela é uma estrutura engenheirada, ela já vem toda furada, você faz uma montagem também muito rápida, monta ela no chão e o galpão, e depois já issa esse galpão montado com as tesouras, todas as treliças prontas, se monta ele muito rápido. A gente fez, por exemplo, uma obra de um prédio da minha família, em São Pedro, da Copperfis, e a gente executou a obra inteira. Ela tem 2.420 metros, mais 480 metros de utilidades, e essas utilidades foram feitas em Light Steel Frame, e a gente fez essa obra em 4 meses, inclusa a terraplenagem, tá? Então, por que isso é legal? Porque a gente tem o conceito de construções industrializadas. A gente tem uma série de produtos focado na construção industrializada. São as telhas autoportantes também, que elas já são autoportantes, portanto, é uma questão só de fixação sem estrutura, ela facilita muito. Por exemplo, na obra de São Pedro, a gente fez todos os fechamentos laterais com telhas autoportantes, portanto, não tem estrutura. A gente já fez um monte de obra de Light Steel Frame, farmácia. Recentemente, a gente fez uma obra de uma UBS, uma unidade básica de saúde em Caieiras, que ela, com 40 dias, ela já está praticamente montada. Ela agora vai começar a parte de acabamentos. Fiz obras fiz uma farmácia, foi praticamente a primeira obra que eu fiz em Light Steel Frame, e era um grande desafio, porque o cliente tinha uma locação nessa época, e ele tinha que executar essa obra em 90 dias para conseguir locá-la. Se ele não fizesse isso, ele ia perder a locação dele, e ele ia fazer em construção em alvenaria convencional, e obviamente não ia conseguir fazer o tempo. Então ele me procurou, e a gente realizou essa obra em 90 dias. Então,
São várias obras de estrutura metálica, muitas coberturas, e também essas obras de light steel frame, se eu não esqueci mais nada. Perfeito. E em todas elas, eu acredito que seja importante ressaltar que você usou sempre, cuidou muito do planejamento antes da obra iniciar, né? Que o grande segredo, o que a gente tem visto, as obras que têm sucesso e as que não têm, é as que se dedicam maior tempo ao planejamento. É verdade. A tecnologia, ela não resolve o problema. A tecnologia é uma ferramenta que nos ajuda. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, uma construção de light steel frame, e eu vejo isso constantemente, eu vejo construções de light steel frame bem feitas, bem executadas, e um monte de obras de light steel frame mal feitas, mal executadas, com clientes insatisfeitos. Quase sempre a diferença é em... Vou pontuar duas coisas: a falta de planejamento e uma mão de obra pouco qualificada. Mas quando você tem planejamento, mesmo com uma mão de obra pouco qualificada e com controles, você consegue atingir um nível razoável e a obra acaba até saindo. Portanto, sim, o planejamento é fundamental em qualquer obra. Muito bom. E para falar do planejamento, de como que foi essa jornada da construção dessa casa, Saulo, por favor, começa aí a mostrar para o pessoal como que nós fizemos essa jornada, por favor. Claro, obrigado, Sidney, pela palavra. Vamos iniciar, então. Nós preparamos uma apresentação. Peraí, antes de mais nada, Sidney, vamos dar aqui boa noite para as pessoas que entraram no chat aqui com a gente. A Inove, a Luciana, grande abraço, Luciana, ela sempre acompanha a gente. O Adriano, nosso famosíssimo irmão Eliel, o Roberto, todos vocês boa noite. E você que está chegando agora, nós vamos apresentar um pouco de como foi a obra, uma reforma de 30 metros quadrados e uma construção de 95 metros quadrados de uma casa de 50 anos. E eu teria o prazer agora de fazer essa rápida apresentação, ela tem 30 minutos, porque nós separamos um tempo valiosíssimo para que você possa fazer perguntas para nós e aqui a gente ter... E isso aqui é um bate-papo, viu, gente? É troca de conversa. Vamos lá para a primeira apresentação. Então, hoje é um dia dedicado ao projeto, ao planejamento da reforma. Como vocês todos viram, é essencial, como o Fábio disse, o planejamento e dos seus projetos antes da execução. Então, vamos falar sobre essa obra, tudo sobre ela. O que é? É uma reforma de uma casa de 50 anos. E existem milhões de casas nas grandes metrópoles, e isso é um grande alerta. Gente, tem trabalho, tem muito trabalho, tem muita reforma para ser feita. Não só as construções. E onde é que foi feita essa reforma? Foi aqui, em Santo André, em São Paulo. Nós vamos mostrar, então, os projetos, o mapa da obra, que é muito bacana, a demolição e a construção. E levou exatos 33 dias para fazer. Como eu já tinha dito antes, a área construída foi 30 metros e a área da reforma foi de 90 metros. O sistema escolhido foi o Light Steel Frame. Então, como vocês podem ver aqui, foi feita uma área demarcada que foi justamente a reforma. Então, é uma casa... Sidney, aqui ela é de quanto por quanto? Largura e comprimento? 5 metros de largura por 40 de profundidade. Show. É uma casa, é o meio lote, né, como a gente diz, né, e é super padrão nas grandes metrópoles. Dando continuidade, então. Essa é um quadro muito curioso, e aqui vai alguns adendos, para a gente dar um pouquinho de risada mesmo, porque é muita informação, principalmente pelas curiosidades que eu vou mencionar. Então, a gente está falando de demolição, a gente está falando de quase 40 metros quadrados de parede, 21 de laje, 88 somente de pisos. E aí a gente tem aí um total de demolição de 140, quase 150 metros quadrados. Agora vamos para a parte que é para... né, olhar de como é pesado. A gente está falando só de piso, embora 1 metro cúbico não pareça muita coisa, gente, é muita coisa. É muito entulho, e isso vai ser apresentado ao decorrer de toda a nossa jornada
Parede, então, nem se fala. Parece que é tanto pó que a gente não sabe nem aonde vai parar. A gente tem até um comentário no final do reality, Sidney e eu falando assim, que a gente passaria 30 dias longe de qualquer obra, porque o que é gerado de entulho, de pó, em uma reforma é muito grande. Então, dando aqui continuidade, a gente falou o que foi demolido, então o que vai ser feito? Nós fizemos ali alguns dados, né? E vale muito a pena mencionar as comparações imediatas, por exemplo, a de peso. Nós estamos falando de quase 600 quilos de aço. Quando nós vamos comparar para a alvenaria, nós estamos falando de quase 3.000 quilos, ou 3 toneladas. Então, a gente já vê aí uma baita economia na fundação. Imagina você criar uma fundação robusta para 3 toneladas, comparado com 600 quilos, que é uma parede de light steel frame. Então, assim, são comparações brutas que a gente já começa a dimensionar os primeiros benefícios do sistema construtivo. E aqui, posteriormente, ao lado externo nós falamos de 18 metros de parede, e do lado interno nós vamos falar de 51, porque tem uma divisória, além do revestimento interno, que é drywall, nós temos uma divisória que separou a sala de estar e a lavanderia. Vamos mostrar isso também. Para que tudo isso seja feito, é importante que todos os projetos sejam realizados. A gente está falando desde o briefing do arquiteto, o levantamento de todas as áreas que vocês acabaram de ver, o estudo de demolição, isso é fundamental, embora toda obra tenha ali a sua pequena surpresa, mas é importante você prever todas as análises críticas que uma reforma pode gerar. Nós temos também ali o projeto arquitetônico, que ele é fundamental, é o projeto legal, é aquele que vai ser liberado na prefeitura. Começamos já a fazer os diferenciais, que é o do Light Steel Frame, porque tem um projeto de estrutura do Light Steel Frame, que a gente vê ali o esqueleto do sistema construtivo, mais o drywall. Nós temos também ali o projeto de fundação, que é fundamental, afinal de contas, para que tudo seja consolidado, erguido, verticalizado, é necessário a fundação. Projeto elétrico e hidrossanitário é de lei, a gente saber, e inclusive nós conseguimos detectar alguns pontos justamente nessas fases, sobre necessidade de pontos de interrupção, aonde vai ficar a melhor iluminação, e aqui esses projetos são muito bacanas de estarem sendo construídos já no berço, assim como o projeto luminotécnico. Projeto de paginação de pisos e revestimento, aqui é basicamente como você pode ter o melhor aproveitamento dentro do espaço que você tem. Isso aqui te garante um orçamento executivo, um orçamento preciso, e claro, né, sem retrabalhos ali na hora da execução. Projeto de marmoraria é muito importante também, e isso ajuda, sim, no dimensionamento e na compatibilização. Por exemplo, uma parede de light steel frame que vai receber ali uma marmoraria, ela precisa de reforço, como vai ser feito. Então, uma série de informações são benéficas graças aos projetos. E, claro, o projeto de marcenaria. Aqui eu vou mostrar algumas exibições dos projetos que foram executados mediante aquilo tudo que eu acabei de mencionar. Então, aqui a gente está falando do corte, a gente já começa a ver aqui a telha sanduíche que vai ser colocada, é uma cobertura termoacústica. Isso daqui o Fábio ele vai entrar depois para mencionar os benefícios que é esse tipo de sistema. A fachada, então, como ela vai ficar, e aqui vale um adendo. Esse sinal vermelho aqui, essa reta vermelha, é uma junta de dilatação entre os sistemas. É importante porque os sistemas eles não podem se conectar. Pode dar patologias futuras, e isso já foi previsto em projeto. Então, a gente tem ali um ponto de 25 milímetros de dilatação. Todo o projeto elétrico e luminotécnico, né, nós sabemos aqui exatamente onde as fiações vão passar, onde são os terminais, os pontos elétricos, os pontos hidráulicos, o ponto de gás, que é fundamental também ser previsto no projeto. Isso daqui foi um ganho de produtividade gigantesca que nós podemos absorver, e também vamos comprovar isso no cronograma, porque nós conseguimos adiantar uma série de coisas, não só pelo projeto elétrico, mas uma série de outros projetos que nos trouxe esse benefício de poder ali adiantar vários itens do nosso mapa de obra.
Nós temos aqui a vista específica, que é o lado interno. É fundamental também ter o posicionamento dimensionado no projeto, onde vai a coifa, onde vai a especificação da janela, os interruptores. Importantíssimo estar compatibilizado um ponto de tomada com a pedra, porque imagina só você ter que recortar na hora, e aí chega na hora da instalação, você está com o posicionamento errado. Vai quebrar a parede ou vai ter que pedir outra peça de marmoraria. Então, tudo isso também, essas análises críticas, elas já são previstas quando nós vamos fazer o planejamento de obra, graças aos projetos. Temos também o detalhe de marmoraria, como eu acabei de dizer, né? O detalhe de marcenaria, como vai ser posicionado, e esse ponto, exclusivamente, nos ajuda muito na renderização, que é como vai ficar no final das contas. Eu já vou mostrar. Aqui é o projeto estrutural. Esse projeto estrutural, ele já traz o dimensionamento, que é o que justifica aqueles 600 quilos, lembrando que o Light Steel Frame, ele é um sistema estrutural para a construção de prédios, casas, comércios, a indústria. E aqui o resultado final. Como é que vai ficar? Com todos esses projetos, nós precisamos ver o desenho, nós precisamos sentir ali, visualizar as primeiras imagens. Então, a gente está falando de uma casa de 50 anos, que ela foi demolida um trecho de 30 metros quadrados, foi reformado 90 metros quadrados, e a gente tem ali agora as primeiras imagens dessa obra, que é já para ficar na curiosidade, se deu certo, se não deu certo, se teve algum percalço, se não teve. Então, a gente já começa a respirar um pouco mais quando a gente vê as primeiras imagens da obra. A gente está vendo a cozinha com uma integração, trazendo uma modernidade arquitetônica para o ambiente, em que nós já vemos ali a integração com a sala de estar. Como eu falei para todos vocês, também temos ali o dimensionamento da marcenaria, a importância de como nós podemos locar os móveis já dimensionados em projeto. E aqui a lavanderia, já com armário, já com a máquina de lavar, a pedra em mármore. Então, a gente já começa a ter aí um dimensionamento para tudo isso. Tá, nós fizemos, então, o projeto, todos os projetos, nós fizemos todo o planejamento, e agora saímos com um cronograma. Hoje, especificamente, nós estamos aqui no primeiro episódio do dia 17/4 a 30/4, falando sobre o processo de alvenaria. Nesse trecho, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a demolição, os serviços de alvenaria e a preparação de fundação. Como o Sidney já adiantou todos os episódios, eu só vou repassar aqui o cronograma para bater todas as informações. Nós vamos falar sobre o sistema de Light Steel Frame, onde o Fábio, novamente aqui, vai explicar com mais profundidade todo o processo e um dos benefícios maior da produtividade dentro do método construtivo é o sistema de painelização que a Santo André oferece. Deu um ganho extraordinário para a obra. Imagina só a sua parede chegar pronta para você apenas verticalizar e começar a chapear. É extraordinário e nós teremos esse benefício à mostra no episódio de amanhã, assim como a cobertura, calhas e rufos. No terceiro dia, nós vamos falar sobre a questão da placa Lux, sobre a solução de vedação externa, como ela funciona, a importância da membrana hidrófuga. Vamos passar um pouco mais para frente, falando sobre a rede de alvenaria, como funciona o sistema elétrico e hidráulico na própria alvenaria e no sistema de Light Steel Frame. Posteriormente, nós traremos a Max Creel e o Eliel para justamente falar sobre o sistema de forro e o sistema de parede no drywall, a colocação de portas e esquadrias, como funciona nesse sistema também. E, por fim, a finalização dos pontos elétricos, hidráulicos, a colocação dos acessórios, pintura e um ponto extraordinário, a limpeza. Mas esse eu vou deixar para o último dia. Nós temos um mapa de obra, que esse é um item importantíssimo e vale a pena. Gostaria do comentário também do Sidney. Júnior, é possível mostrar o mapa de obra? Eu enviei o arquivo. Se a gente puder... Só um minutinho. Já estou subindo ele aqui. Já estou subindo. Show. E aqui, esse ponto é um ponto crucial, porque nós pegamos todos os projetos, conseguimos abordar todos os itens, etapa por etapa, para lançar ele numa lista e podermos visualizar como um checklist de obra. E aqui todas as pessoas envolvidas, elas têm um cenário 360 graus.
Então, todas as análises críticas, se houver algum percalço, se houver alguma otimização de etapas, é possível ver nesse mapa de obras. E aqui, nesse ponto, eu gostaria muito do comentário do Sidney, porque foi um benefício que nos trouxe e foi muito relevante para o projeto, para a construção de reforma, não é, Sidney? Sim. Esse material que foi originado, na hora que a gente finalizou todos os projetos, ele aconteceu com uma forma da gente prever contingências. Porque obra é um lugar onde a gente sempre vai ter os imprevistos e os problemas. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o cronograma da obra, a gente sabia exatamente quanto tempo cada atividade, de acordo com um profissional, ele ia demandar, e aí nós colocamos dentro dessa linha do tempo, só que detalhamos o que precisava de material e a atividade que era para ser exercida em cada uma dessas etapas. E uma pequena reforma / construção, né, que foi feito, conforme já foi mencionado, somente nessa reforma a gente conseguiu evitar 306 pontos de atenção. Pontos que a gente tinha que ir lá, no final de cada dia, no final de cada semana, checar se aquilo estava dentro do cronograma, estava dentro do previsto. Se os materiais que ia ser usado no dia seguinte já estavam prontos, se a entrega que estava agendada com um dos prestadores de serviço estava sendo produzida. Então, o grande sucesso dessa obra, de a gente ter até conseguido adiantar as etapas do cronograma, foi muito em razão de a gente ter um gestor. E o Saulo, ele ficou acompanhando essa obra bastante tempo ali dentro do canteiro de obra e muito fora também, ajudando a gente a acompanhar esses processos de entrega de materiais, entrega de produtos acabados. Pode continuar, Saulo. Obrigado, Sidney. Voltando para a apresentação, Obrigado, Júnior. Vou fazer um comentário que resume basicamente esse mapa de obra. É o que o Marcelo acabou de escrever aqui para a gente, Sidney. Ficou muito chocolate, Sidney. Palavras aqui do Marcelo no nosso chat. E aí também temos aqui o Kleber da Santori. 2 meses já dá saudades da obra. Legal, bacana. É isso aí. Então, aqui nós temos a primeira imagem do que foi a construção. Nós temos uma imagem de um ponto dos fundos da casa para a rua. Então, nós vemos que essa é uma casa de 50 anos, é uma casa que merecia ali um upgrade, né? E isso vale muito a pena ser comentado, porque é um casal de idosos que são muito bem-vindos aqui, diga-se de passagem, simpáticos ao extremo, que é o senhor José e a senhora Ruth, e eles deram aqui deu o aval, né? Deu a abertura para que nós pudéssemos fazer aqui a reforma. Então, esse daqui é o ponto é uma imagem. Vamos fazer apenas uma recapitulação. Então, aqui na imagem, no croquis que nós estamos passando, temos aqui uma visão onde está em amarelo, que foi justamente a área que foi demolida, e o que está em vermelho são as paredes que foram demolidas. Lembrando que são quase 40 metros quadrados de parede e 21 metros quadrados de laje. Então, é o que gerou ali quase 16 metros cúbicos de entulho. Passando mais um pouco aqui, nós temos uma visão da casa. Lembrando, e aí para ilustrar bem, esse ponto vermelho foi justamente sentido à direita, é o que foi demolido. Então, toda essa área, ela foi demolida. A visão interna, né, antes da obra, a cozinha, como ela era feita, o corredor. Mais imagens aqui de um corredor. Desse ponto vermelho aqui, justamente até essa porta, foi o que foi feito de reforma. E para isso, temos algumas curiosidades, são dados que nós levantamos. Foram 5 caçambas só para esse trecho, nós estamos falando de 37 empresas, e se nós estamos falando de parceiros, nós estamos falando de pessoas, e foram 41 pessoas
E como o nosso teaser já anunciou, 248 horas de trabalho. Foi muito trabalho mesmo. Falando dos nossos parceiros, vamos abordar aqui todos eles. Nós temos aqui desde a parte de arquitetura e engenharia pela Della Costa, a Top Arquitetura, a G2P Engenharia, o Fábio mais uma vez aqui aparecendo, a Santo André, a Placlux, tivemos ali também a solução interna do drywall com a Ciaçu e a Contract. Não podemos falar das casas de material de construção, os aluguéis, perdão, com a Casa do Construtor, a Copa Fer, melhor Leroy Merlin, a Center Castilho, Copperfis, Depósito Vitória, tá ali do lado, salvou bastante, viu? Parceiro Casa da Construção, São Manuel, Benini, também é um depósito, a Onofre Planejados, que executou exatamente o que nós tínhamos projetado no projeto de marcenaria, a Santuri, o Kleber, o Gesso Ipiranga, que foi também fortíssimo na mão de obra do drywall, a RWS, a Facility, Casa do Todos, Rude Ramos, parafusos, Madel, as portas, Diotec, que foi o executor do projeto de gás, ele que fez toda a execução mediante todo o projeto, foi super rápido, preciso e muito pontual. Portugal Decor, né, nós não podemos deixar. E aqui vamos para os nossos parceiros ali do dia a dia. Tiquinho, que foi responsável pela calha, Manuel, Serviços Gerais, forte abraço para o Manuel, Jailson, toda a parte de elétrica com maestria e executada, isso a gente vai mostrar em detalhes durante os episódios. O Alemão Caçambas foi um personagem muito ativo, né, na troca e na reposição das caçambas. A Stan Steel Pinturas, o Oswaldo Vidraceiro, Marcelo, um grande abraço, Marcelo, ele está nos assistindo agora. Color, pintura eletrostática, e aqui tem um fundamento extraordinário para justamente não corroer os materiais galvanizados e dar ali uma vida útil gigantesca aos materiais. Persil Cortinas, o Bahia Instalação de Portas e Janelas, que ficou impecável, e o Paulo da Laqueação. Então, vamos, como a gente entrou nesse primeiro episódio, as próximas etapas é o processo de fase da demolição, o uso de ferramentas para a produtividade e o quanto isso foi benéfico para a obra, os desafios, né, que toda obra tem, e aqui eu vou salientar justamente sobre a construção de pilares e vigas, a fundação em todas as suas fases. Novamente, essa daqui é a área que foi demolida, que tudo está em amarelo, e as paredes que estão em vermelhas. E agora nós vamos ilustrar isso com algumas imagens do canteiro de obras. Então, no primeiro dia foi a remoção de janelas, que já veio um pó lascado. A remoção das telhas de fibrocimento, que tem um trecho lá que precisou ser retirado. Olha só o trecho que ela acabou se mostrando para nós, e é justamente essa laje que vai ser demolida posteriormente, essas duas, né? Aqui já foi um adiantamento já da obra. Aqui nós já temos já uma ideia do que está sendo demolido, do que vai ser proposto ali de entulho. Mais uma imagem. Fica a dica para o cantinho inferior esquerdo. Olha a quantidade de entulho que a obra já estava proporcionando com apenas uma parede e uma laje demolidas praticamente. As primeiras caçambas a gente nunca esquece, diga-se de passagem. Aqui nós já estávamos avançando bastante, já no segundo dia de obra, onde nós já estamos fazendo a segunda retirada das paredes. Tem um caso aqui que foi até extraordinário, porque toda obra ela tem os seus segredos, né? Nós vimos aqui uma primeira laje, mas a gente descobriu que nós tínhamos uma segunda laje nessa obra. E isso aqui foi até cômico para nós ali na hora, que a gente achou que ia ser assim bem rápido. Era só demolir as paredes, algumas paredes, e depois vir com a laje e estava tudo pronto. E aí a gente se deparou com uma segunda laje sobre laje. Por quê? Nós não sabemos, mas isso é cada mistério de obra que a gente tem. E aí fica o meu convite para que você deixe, aqui assistindo, deixe também os seus mistérios de obra quando você fez as suas reformas. Aqui nós já estávamos na área da cozinha, nós já estávamos tirando os azulejos, demolições, remoção de piso da cozinha.
Nós já conseguimos ver aqui nessa imagem a amplitude do ambiente que vai ficar. Antes era um pouquinho estreito, porque tinha um corredor, um cômodo. Agora nós temos uma amplitude. Já estamos ali na fase de escavação para a fundação. É importante, né, sempre mencionar a dimensão das ferragens, prevista sempre em projeto. Já conseguimos ver ali a viga baldrame que vai receber a parede de aço. É justamente esse ponto de 5,78 metros em que vai ser verticalizado a nossa parede, que será em light steel frame. Os primeiros rasgos da infraestrutura de elétrica já na cozinha, então a gente já conseguiu adiantar, em vez de deixar tudo para a fase única, nós conseguimos ali no mapa de obras pegar alguns contingenciamentos e algumas frações de demanda de serviço, adiantar. E essa daqui é uma foto que ilustra muito bem isso. Aqui nós estamos fazendo o esgoto, né, a rede de esgoto da lavanderia. Esse também é uma cena muito interessante, porque nós havíamos previsto, dentro do planejamento, um shaft que pudéssemos estar cobrindo dentro da linha de estrutura. Então, numa parede única, nós estaremos colocando uma rede de água pluvial na parede. Então, toda a água da chuva, ela vai ser captada e colhida e depois dissipada aqui embaixo, que vai ficar ali praticamente invisível. Então, foi muito bacana, e esse foi o momento em que nós estávamos já instalando essa coluna barra shaft. E é uma coluna estrutural, tá? Aqui, lembra dos percalços da obra, que a gente viu a necessidade ou não? Aqui é o nosso primeiro percalço, que foi a construção de uma coluna nessa direção e uma coluna aqui nessa direção. Depois a gente sobrepôs uma viga em cima, justamente para receber a carpintaria metálica. Isso não estava previsto em projeto, porque nós não sabíamos como foi feita essa construção. Então, foi super válido ali na hora, a gente já estava com um tempo super otimizado, super adiantado, e nós conseguimos adicionar esse item que foi fundamental para deixar mais robusto toda a estrutura híbrida, lembrando, de light steel frame com alvenaria. Aqui, como eu disse, já estávamos adiantados, conseguimos antecipar a etapa do contrapiso nessa fase, já que já estava com tempo de cura das colunas e das vigas, tanto aqui de baixo quanto lá de cima. E aqui no dia 23 nós já tínhamos aqui tudo pronto. Então, só recapitulando, a fase de demolição havia sido feita em 2 dias, gerou caçambas e caçambas, entulho mais em cima de entulho, e nós conseguimos remover o piso do corredor, o piso antigo da área que foi demolida, todo o revestimento e piso da cozinha, e conseguimos ali concluir a rede de esgoto e as fundações com o contrapiso. E lembrando, adiantamos a parte elétrica também. Mais uma visão, né, feita. Então, foi exatamente isso. Nós estávamos previstos do dia 17 de abril até o dia 30, e nós conseguimos concluir tudo isso do dia 17 ao dia 23. Ganhamos aí tempos preciosíssimos durante toda a nossa jornada, graças ao mapa e à revisão diária do diário de obra. Então, eu vou explanar rapidamente como foi feita todas essas fases. E lembrando, e o Sidney me corrige se eu estiver enganado, não precisam anotar nada nesse primeiro momento, porque nós vamos disponibilizar um link no final dessa live para que você possa ali preencher e poder coletar esse mesmo conteúdo, essa mesma apresentação, para justamente você ter um conteúdo rico, justamente falando sobre os processos, que é exatamente esse que eu vou mostrar agora. Então, tudo partiu para que toda essa primeira etapa pudesse ser concluída com muita eficiência. A gente conseguiu ali projetar algumas coisas. A primeira, fase 1, são os projetos e planejamentos, que é o briefing que todo arquiteto faz, que é coletar as informações gerais e alguns contextos, falando sobre a família, faixa etárias, as necessidades especiais, se já possui terreno para construção ou não, é sempre importante. E lembrando que esse briefing ele é tanto para construção quanto para reforma, tá? Existem algumas adaptações, mas, no geral, nós estamos falando de tamanho, topografia, orientação solar,
Também estamos falando de regulamentos e restrições específicas que os locais podem acabar apresentando essa demanda, necessidades e desafios, quais são as necessidades do projeto, se existe alguma preocupação dos futuros residentes com relação a térmica e acústica, eficiência energética da casa, se tem alguma preferência por estilo arquitetônico, seja moderno, contemporâneo, medieval, as expectativas em relação ao orçamento do projeto sempre estando alinhada, e aí vai um adendo para o estudo de viabilidade financeira. Também o arquiteto, nesse briefing, ele vai abordar sobre o estilo de vida e personalização, que são os hobbies, as atividades, para a casa se tornar funcional aos residentes. E não ao contrário, não é um portfólio criado, muito pelo contrário. Quantos espaços você dá entre o seu quarto e o banheiro? Existe alguma particularidade de aproximação dos ambientes, ou tem que ter um closet no meio? Enfim, isso tudo é uma ideia que é sempre mostrada justamente nesse briefing, que é o estilo de vida e personalização. Sustentabilidade e eficiência, prazos e expectativas, se você possui referência e inspiração. Então, isso tudo faz parte de um briefing. Claro que agora a gente vai para a fase, uma vez feito o briefing, nós temos ali todo o projeto de arquitetura, e lembrando, estudo de solo para quem vai construir pela primeira vez, topografia, tem todos os documentos dos engenheiros e do arquiteto, que é a ART, né? Vamos falar agora dos projetos, que é o levantamento de dados, que eu comentei, projeto de ambientes, que é o croquis, é o primeiro rascunho para que possa ser diagnosticado a aceitação ou revisão, estudo preliminar, projeto legal, viabilidade financeira, anteprojeto, design de interiores para você ter ali a dimensão exatamente de como vai ser o deslocamento da mobília, da marcenaria, para ver se está de acordo com a necessidade dos futuros residentes. E o projeto executivo justamente para detalhar todo o processo industrial que é uma casa de light steel frame, que esse método construtivo exige. Então, o projeto executivo é o mínimo, tá, gente? Sem projeto executivo, você não consegue fazer a compatibilização que os engenheiros vão precisar. E essa compatibilização, ela é feita por um sistema de modelagem chamado BIM, onde ela vai conectar todas as multidisciplinas, cálculo estrutural, fundação, hidrossanitário, para que não haja ali nenhum sistema sobressaindo sobre o outro. Então, é tudo trabalhado em harmonia. Você vê aquele esqueleto, aquela modelagem 3D, que é muito bacana, mas justamente é ela que forma a singularidade da obra. Com esse mapa, ele vai ser produzido, e é justamente tudo isso que forma o processo do orçamento executivo e o cronograma executivo. Porque justamente com a compatibilização, que você vai sair com toda a lista de material em pelo menos 98%, 99% do quantitativo / preço. É justamente por conta desse processo. Então, assim, são vários benefícios a compatibilização. Feito tudo isso, nós temos o mapeamento da obra, que é o que eu acabei mostrando para vocês, o orçamento executivo, as documentações legais, e aí todas as etapas que nós acabamos de fazer nesse primeiro episódio. São serviços preliminares, a vedação e proteção dos banheiros, do que já existia, como a gente poderia cobrir, porque o pó poderia denegrir ali alguma superfície e danificar posteriormente, tudo isso também foi previsto. A proteção do corredor, né, do que já existia, do que ia ser demolido, como eu disse, é muito pó e poderia invadir a casa e acabar ali estragando os materiais que já existiam, né? Temos também ali a preparação pré-obra, que é o nosso planejamento, como seria a disposição, onde os colaboradores eles iam almoçar, onde eles iam fazer as pausas, tudo, a logística de entrada e saída, que horas que ia iniciar as atividades, que horas que iriam finalizar as atividades, lembrando que é um bairro residencial e são vizinhos germinados, não tem ali o recuo que muitos condomínios, né, de casas no interior possuem. Então, a gente está falando de grandes cidades onde a maioria, se não é prédio, é casas germinadas. Então, valeu aqui a consideração para mostrar tudo isso. Locação de ferramentas, também isso tudo foi previsto. A demolição, e aí o processo de remoção de janela, lembra? Foi o primeiro item, a demolição da laje, do beiral, seguindo toda essa ordem, toda a revisão, a gente chegava no diário de obra no final e dava um cheque do que precisava ser feito. A limpeza com a alocação das caçambas,
vigamentos, colunas e contrapisos também já tinham sido iniciados. E aqui tem alguma outra consideração, Sidney? Que eu acho que eu falei até um pouco mais, hein? Não, está dentro do cronograma. É que realmente são bastante atividades, né? Sem dúvida. Volta a tela ali, só para a gente falar sobre o que vai ser amanhã, antes de a gente fazer alguns comentários, tá? Show. Então, o que vai ser amanhã? Lê aí para a gente, Saulo, por favor. Maravilha. Então, amanhã nós vamos falar justamente sobre a continuidade da obra. Essa continuidade se deu ali na finalização da infraestrutura, que é a fundação, da estrutura, que é a fundação. Uma vez terminada, com tempo de cura, tudo respeitado, nós vamos partir para a verticalização do aço. E no episódio de amanhã, nós vamos falar de como foi feita a concepção desse projeto e o planejamento da reforma. Esse projeto, de como seria feita a painelização, o que é a painelização? É exatamente a estrutura de aço de uma parede montada na fábrica. E aí vem uma série de benefícios que eu vou deixar para o Fábio dizer, eu só vou adiantar algumas, que é a precisão de fábrica, a garantia da fábrica. Então, você tem ali uma série de benefícios. As vantagens dessa painelização: se você tem a parede, você tem a logística. Então, isso tudo também é definido na fábrica. Então, quando você traz um parceiro como esse, que ele atende uma solução pontual para resolver aquele problema de situação de obra, é nessas horas que a gente começa a contar com esses parceiros. Porque projeto de painelização, a logística já foi adiantado com a própria fábrica. Então, isso deu assim para a gente um timing gigantesco, porque esse planejamento não foi em conjunto conosco, não partiu sozinho de nós. E a concepção e a revisão dessas etapas é muito importante, justamente com quem vai executar esse projeto. Nós também temos ali o processo de impermeabilização da obra, verticalização e fixação, e amanhã também vamos falar sobre o telhado termoacústico, as suas vantagens, e a instalação e impermeabilização do telhado, da cobertura termoacústica, que é fundamental. É isso, Sidney? Eu tenho mais alguma coisa? É isso aí. Muito bom. Então tá bom. Eu gostaria de fazer só um comentário, que eu tenho certeza absoluta que da forma que eu estava pensando aqui, muitos de vocês ficaram aí, caramba, tantos processos. Cara, isso é muito chato. Realmente, eu concordo com todos vocês. Mas o que acontece, os maiores problemas que a gente vive nas obras hoje, é justamente por a gente querer pular essa etapa, que realmente é muito chata, requer tempo, requer dedicação, requer planejamento, requer pessoas que estejam comprometidas, que tenham paciência de conversar com o cliente, entender exatamente a demanda dele, fazer esse planejamento e piora mais, gente. Sabe por que piora mais? Porque existem as demandas, o desejo do cliente, e aí nós, como prestadores de serviços, né, ou como gestores de uma obra, a gente tem que transformar e dividir uma reforma em diversas etapas, diversos prestadores de serviços. Como o Saulo citou aí, 42 profissionais trabalharam nessa obra. Se eu não me engano, 40 empresas. Então, não é fácil para uma construtora articular toda essa negociação. Então, se quem está aí fazendo essa parte de planejamento não fala, vou fazer um trabalho extraordinário, que eu chamo do estado da arte, muitas vezes ele não vai ter aquele trabalho, só que na obra a gente vai chorar muito. E eu gostaria de ouvir o Fábio, porque o Fábio, ele tem bastante experiência para isso, né, Fábio? É chato ficar vendo o processo, não é? É chato, mas é muito econômico e muito menos trabalhoso do que você fazer uma obra mal feita. Essa é a questão. Quando a gente planeja a obra no BIM, a gente faz isso no computador, e a gente faz a compatibilização da obra. A gente pensa no lumínico, na elétrica, na hidráulica, no esgoto, e no piso, nos móveis. Dentro do projeto, a gente não vai ter as interferências e não vai ter depois o retrabalho, né? O retrabalho, sim, cansa muito. Agora, planejar realmente é chato.
E o brasileiro não gosta de planejar. Esse é um mal do brasileiro, né? A gente vê que em outros lugares que você tem a construção muito mais evoluída, o planejamento faz a diferença. Então, vou retornar no começo da nossa conversa. O planejamento é fundamental, independente do sistema que você está fazendo. O sistema vai ajudar muito nessa velocidade, porque é um sistema que permite que você, planejando, faça tarefas em diferentes pontos. Por exemplo, enquanto vocês estavam quebrando, demolindo a obra, a gente já estava lá na fábrica fazendo os painéis. Terminou a demolição, preparou a base, o painel já chega pronto. Então, você não tem o tempo de sair medindo e tudo mais, porque você planejou. E olha só, a obra foi feita em 33 dias, uma obra de uma reforma, ficou maravilhosa, e a gente pode reproduzir isso até, vou te falar o seguinte, até mais fácil, é muito mais fácil fazer uma obra nova do que fazer uma reforma, né? Você planejando isso numa obra nova, esse tempo é maravilhoso, né? Você não precisa demolir para começar, né? Você não tem todas as caçambas, você só tem que construir. Então, fazer isso de uma forma planejada, que você e usando a tecnologia que a gente tem hoje do BIM, da modelação do computador, eu falo o seguinte: é muito mais fácil você fazer uma alteração no computador do que você fazer uma alteração física na obra. Se você colocou um pilar que depois tem que passar uma viga no meio dele, ou passar uma tubulação no meio que não foi prevista, de duas uma, ou você vai desviar a tubulação, fazer uma boneca, enfiar, o negócio vai ficar esteticamente feio, ou você vai ter que quebrar o pilar e reforçar o pilar para passar essa viga, enfim, é muito mais trabalhoso fazer isso depois na obra do que olhar no computador e falar: opa, a gente tem uma interferência, aqui tem um tubo passando no meio de uma viga, como que nós vamos resolver, né? Então isso é muito legal na obra planejada. E é a grande dificuldade do brasileiro. Ele gosta de sair fazendo. Essa é a cultura do brasileiro. Sair fazendo para depois ver o que vai dar. E o resultado é o que a gente tem, as construções que a gente tem, que levam muito tempo, são mal feitas. Você termina ela e você não sabe o que você executou, aí você tem que fazer um projeto as-built para medir, para saber o que você fez, porque você não fez aquilo que foi planejado. Enfim, o desastre é o que a gente faz hoje. Agora, a ideia é justamente essa, né, Sidney? Mudar o patamar nessa, levar o nosso nível de régua, usando sistemas industrializados e inteligentes e muito planejamento. Exatamente. Ô, Júnior, Sim. Gostaria de te ouvir um pouquinho sobre... Eu ia falar agora mesmo. Eu ia falar agora mesmo. Essa fala do Fábio foi perfeita. Porque eu conversei com o Sidney há uns 4 anos atrás que eu gostaria muito de construir uma casa dentro de um condomínio. Esse é meu sonho. Acredito que é o sonho de muitos de nós, né? E eu pensava assim, pô, deve ser muito fácil, vai lá, compra o terreno, faz a construção, legal. Só que eu não imaginava tudo que tinha de complexidade, obviamente, né? Agora eu estou entendendo e aprendendo toda essa jornada aí da construção e tendo bastante contato com vocês. E isso de planejamento é perfeito. O Sidney sempre me falou, né? A gente sempre conversou que ali onde faz a obra, né? O canteiro de obra não é para tomar a decisão, é para executar. É muito mais fácil. O Fábio fala muito sobre isso, né? Então eu acompanho tudo isso, eu falo, realmente. E acompanhando toda essa obra, esse reality show, né, por dentro, eu vi que é realmente assim. Se seguir realmente um planejamento e tudo com detalhes, a gente consegue um resultado muito legal. Então a gente consegue desmistificar. Não é fácil, é trabalhoso, mas o resultado é muito melhor. Então, quando você estiver lá, que assim, o meu sonho é comprar o terreno, obviamente, e contratar uma empresa que vai lá e construa. Eu não quero entender como tudo funciona, como que faz, mas eu quero ter a segurança e a certeza de que eu, a minha filha, a minha esposa, minha família, né, todos tenham segurança de morar lá. Acho que esse é e segurança eu falo da construção mesmo, né? Falar, pô, light steel frame é seguro, não importa o tipo, né, do método construtivo. Eu só quero ter a segurança de saber. Foi tudo bem executado? E eu sou muito chato com isso. Com os meus projetos mesmo, eu sou bem ali, eu gosto de ser detalhista. Então, foi feito todos os processos? Então, acompanhando tudo isso, realmente eu consegui entender um pouco mais e aprender.
Agora eu já tenho mais confiança, com certeza. E vou seguir para o meu sonho. Logo eu vou fazer minha construção. Isso aí. Bem no início, um pouquinho antes da gente tomar essa decisão de acompanhar, muitos que estão aqui sabem que eu, o Saulo, nós não somos construtores, né? Mas tem muita gente que vai assistir esse episódio e vai ligar para a gente, vem aqui construir a minha casa. Não, o nosso objetivo como plataforma é fazer o papel do cliente. Eu, como cliente, o que eu gostaria de encontrar. E essa casa que a gente está mostrando é a casa dos meus pais, conforme o Saulo falou, é uma casa de 50 anos, era um desejo de família que fosse feita essa reforma, e a gente enfrentou diversos desafios. Como o Fábio falou, é uma reforma. E a reforma, ela tem inúmeros percalços, inúmeras situações que se você vai comprar um terreno, você não vai encontrar. Então, nós aceitamos esse desafio, até comentei com o Fábio, falei, o tempo que nós fizemos essa reforma, os 33 dias, nós teríamos feito ali uma casa de 200 metros quadrados tranquilamente, né? Mas por que a gente fala isso com tanta propriedade? O melhor local para nós aprendermos as coisas não é só estudando, não é só assistindo vídeo, lendo livro, é a gente ir na trincheira, ir no campo de batalha. E em 2019, quando eu decidi trabalhar pelo mercado de construção a seco, gravei um vídeo, tem essa história aí registrada. O meu objetivo era, apesar de eu conhecer bastante a parte de marketing, o que daria para a gente fazer de ações para atrair o público, para mostrar as vantagens dos métodos construtivos, só que para mim, Sidney, como essência, faltava uma vivência de não eu participar apenas das empresas, na Ciasul, no próprio Fábio, de visitar as obras. Eu queria viver na pele, sentir ali as dificuldades do cliente na contratação, na negociação com os fornecedores. E a gente fez isso de uma maneira, o Kleber da Marmoraria Santuri até disse, fiquei 2 meses, passou 2 meses da execução dessa obra, que ela foi do dia 16 de abril, certo, Saulo? A 20 de maio, né? Exato. A fase de entrega. Passou muito mais do que isso da época. Só que foi um ambiente tão harmonioso, uma entrega de todos os profissionais que trabalham numa qualidade, num desempenho, que a gente, sabendo que obra tem os problemas, mas a gente chegava ali no dia, a hora que aparecia alguma situação que exigia da gente uma resposta, tudo era resolvido muito rápido. Então, o que a gente aprendeu também? Isso tem muito a ver com o cliente. O cliente também tem que se dedicar o tempo dele, do sonho dele construir, como o Júnior vai construir a casa dele em breve, só que tem que dedicar tempo a esse planejamento. Nós, no papel de cliente, a gente não pode chegar simplesmente para o arquiteto, para a construtora e delargar esse sonho na mão das pessoas. A gente tem que ajudar esses profissionais respondendo o briefing da forma adequada, tendo clareza do tipo de casa que a gente quer. E aí eu gostaria que o Fábio, ele somasse a essa conversa. Fábio, como que seria uma casa perfeita hoje? É muito legal o teu ponto de vista. Aí eu gostaria que você falasse aqui para o pessoal. Não entendi. Explica um pouco melhor. Uma casa? Qual que é o jeito certo? É de fora, a volumetria, ou você fazer de acordo com o que o cliente deseja? Sidney, eu vou falar uma coisa que é uma grande sacada. Eu tive essa sacada, sabe, é um insight mesmo. É muito relevante o que eu vou falar agora. A gente constrói casas de fora para dentro, quando a gente deveria construir casas de dentro para fora. O americano faz a casa dele de dentro para fora. Vou explicar. A gente chega e compra o terreno, planeja uma casa, divide em ambientes e depois faz os móveis. É assim que a gente costuma fazer, né?
Quando a gente deveria começar assim, pelos móveis, a gente deveria primeiro estudar o que vai ser o uso dessa casa, aí que entra o bom arquiteto. Ele tinha que estudar qual vai ser o uso e as características das pessoas, os hábitos das pessoas que vão morar nessa residência ou que vão utilizar essa residência comercialmente, ver as necessidades que você tem, compor os móveis, preferencialmente como o americano faz, modular, tá? Você já tem os módulos do tamanho certo. O americano não tem construção, não tem móvel sob medida. Quando você faz você vê como o americano vai fazer, ele fala, eu tenho a cama king size ou a queen, eu tenho o móvel de 5 pés, de 15 pés, 5, 10, 15 pés, 20 pés. Então, quando o arquiteto ia fazer essa parede para esse móvel, ele já faria essa parede com 10, 15 ou 20 pés, de acordo com a necessidade de cada um. Vou te falar aqui da minha casa, isso aqui que eu estou aqui agora. Minha mulher é uma centopeia, ela tem pares de sapato que não acabam mais. Se eu tivesse um armário pequenininho, esses sapatos iam ficar na casa inteira. Então, ela precisa de um armário muito grande. Então, o armário que a gente tem aqui em casa é gigante para ela, né? Tem bastante sapatos. Só que a gente fez sob medida, né? Essa foi a questão. A gente também fez essa casa de dentro para fora. Mas o ideal é que eu não levasse 3 meses executando, por exemplo, os móveis da casa e fazendo tudo sob medida. O americano, nos móveis dele, gasta 1/3 do que a gente gasta e faz isso em 10 dias. Em 10 dias ele monta todos os móveis da casa dele, gastando 1/3 e pagando a mão de obra de um americano, que ganha muito mais que um brasileiro. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles pensam de uma maneira diferente. Eles pensam de dentro para fora e eles pensam de uma maneira estándar. Então, ele faz a casa, ele já faz os módulos da casa com o tamanho dos móveis que ele vai colocar, e ele não inventa medidas especiais, ele usa o que está no mercado, e ele vai construindo a casa, então, de dentro para fora. No final, o que acontece? Em 3 meses, que é o tempo que a gente precisa só para fazer os móveis, o americano já está morando dentro da casa. E ele gasta muito menos do que a gente gasta, porque ele comprou tudo uma coisa padrão. E um dia que ele for reformar a casa dele, ele não vai ter que derrubar, ele não vai ter que inventar, chamar o marceneiro e tirar todas as medidas. Como ele faz? Ele pega a marreta, quebra tudo, vai lá no home center dele, escolhe qual que é o modelo que ele vai ter, ele tem um monte de modelos daquele tamanho, e ele vai lá e coloca aquele móvel daquele tamanho. Não é assim que a gente vê eles fazendo nas obras que a gente está olhando americana. Então, o que eu acho de verdade que a gente tinha que evoluir de uma maneira completa. É imaginar a casa sendo construída de dentro para fora, imaginando os móveis que eu vou colocar, a parede que eu vou colocar esse móvel, já fazer ela com essa medida, tá? Buscando as medidas padrões, fazendo a casa, então, escolhendo o tamanho dos móveis, fazendo a adequação disso tudo. Depois eu tenho que pôr toda a parte lumínica, a parte hidráulica, a parte elétrica dentro dessa obra, e depois eu vou pensar na estrutura, né? Aí eu vou fazer a estrutura compatibilizada com tudo isso, aí eu não vou ter tanta interferência. Então, e o BIM, hoje, que legal que a gente tem um programa e essa modelação que não se limita só ao BIM, né? A gente tem também, a gente tem um monte de softwares aí, mas é o BIM que mais está se sobressaindo. Ele consegue fazer essa compatibilização e você consegue ver tudo isso no computador. Então, planejar tudo isso é a boa obra. Então, essa obra ela precisa ser planejada, nascer no computador desta forma, já imaginando tudo, a elétrica, a hidráulica, a iluminação, os móveis, a jardinagem, planejar tudo isso no projeto, que é chato, dá trabalho, mas depois a obra é um passeio. Depois ela é muito rápida, assim como exatamente a obra que você fez. Você fez exatamente isso, né, na casa do seu pai. Hein? Exatamente. Fez em 3 meses, uma reforma. Com tudo, com móveis. Em 40 dias... 30 dias, não 3 meses, 30 dias. Foi do dia 17 ao dia 20. É impressionante. Sem planejamento, você nunca ia chegar nisso. Nunca. Só nos móveis você ia chegar lá, tirar todas as medidas e esperar o marceneiro fazer os 30 dias de móvel. Exatamente. Aprendi mais um agora, hein? Acabei de aprender mais um agora, hein? É construir a casa de dentro para fora. Nunca tinha pensado nisso. Olha só, isso é sensacional. Isso é planejamento. A casa ela serve quem vai morar, e não o contrário. Não é um portfólio que nós estamos falando.
como eu tinha dito anteriormente, a necessidade de contar os passos para chegar num determinado cômodo, aonde vai ser distribuído, se está fácil acesso, essa ergonomia, toda ela é projetada na concepção do projeto arquitetônico. Então, tudo isso é visto. O Fábio falou muito bem, é de dentro para fora. Então, é justamente sobre isso. E lembrando, né? Muito bom. Falar sobre industrialização. A gente está falando de um processo industrial. Então, falar disso, espelhar paredes, fazer com que elas caibam ali, vamos supor, 3,60 metros, são 3 placas inteiras, isso pode ser repetido em quais outras etapas. Então, sempre pensar na modulação, porque nós estamos falando de um sistema industrial. Quem quer produtividade e tempo, pensa dessa forma. Ô, Fábio, muito bom. Eu vou colocar mais... Você quer falar antes, Júnior? Antes de eu abordar o outro assunto? Legal, ok. Aí, isso, né? Eu quero agradecer aqui o pessoal. Eu vou exibir alguns comentários aqui. Vamos lá. Na tela, ó. Roberto Ferreira, boa noite. O Eliel está aqui junto com a gente, né? Opa! Boa noite. Na quinta-feira, feriadão, ele vai estar aí também no vídeo com a gente. Feriado, hein, gente? Ó, o Adriano 12 de outubro, o Eliel vai estar aqui. É isso aí. Boa noite, Eliel. É isso aí. Ó, o Adriano, boa noite. A Luciana também está sempre com a gente. Inova Steel, boa noite a todos. Ó, o Simon também está por aí. Um grande abraço, Simon. Comentando. O Vitor César. Ó, o Marcelo. O Marcelo é o seu irmão, né, Sidney? É o meu irmão. Ó, o Kleber da Santúria, é nada, 2 meses já dá saudade da obra. Olha só esse comentário. Agora fala para mim, qual fornecedor, qual prestador de serviço tem saudade de uma obra? Só quando ela é bem planejada, né? Exatamente. Ó, Truquete Oficial, boa noite. Ó, Camilo, boa noite. Um grande abraço. WR Construção. Ó, Jefferson Amaral também. Jefferson, grande abraço. Márcio também. Gonçalves, boa noite. Ó, o Jedson também tá por aqui. Bom. O Everson, boa noite. Ó, o Jedson falou assim, ó. Essa eu anotei também. Top demais essa dica de construir a casa de dentro para fora. E é sensacional mesmo. É uma dica muito legal. E é isso aí. O pessoal tá em massa aqui, conversando com a gente. O pessoal tá acompanhando. Isso é bacana. Muito bom. Eu gostaria de abordar um outro aspecto que a gente acaba vivendo na prática e bastante em conversa com o próprio Fábio, o Saulo e outro, com clientes também. O que a gente tem percebido? Vamos agora imaginar uma pessoa que vai construir a casa dela. Vamos imaginar o Júnior construindo a casa dele num condomínio. Qual é a primeira ponte de contato que tem que ser criada, né? Ele precisa de alguém, de um arquiteto, para fazer o quê? Esse projeto, para sentar com ele, com a família dele, e ouvir exatamente qual é o desejo do Júnior. E o que nós temos percebido no mercado, e a gente tem trabalhado aí muito forte, em cima de uma construção, de uma resposta para resolver esse problema, que a gente pode chamar de problema. O que acontece? Existem arquitetos extraordinários, espetaculares. E muitas vezes a gente percebe assim, cada arquiteto ele tem a sua linha de atuação, ele tem o seu DNA, que a gente olha, aquela casa foi projetada pelo fulano de tal, aquela, cada um tem essa sua, o toque mesmo especial. E o cliente também, ele tem as características dele. Tem cliente que ele é mais tranquilo, ele é mais calmo. Então, o que a gente tem visto no mercado? Tem dado muito certo quando existe uma conexão entre uma pessoa que quer construir, então ele tem o desejo dele, ele tem o sonho dele, ele tem as características, e vamos supor com o Júnior. O Júnior é um cara expansivo, alegre, está sempre rindo, brincando. Ele vai se conectar com o arquiteto para ouvir ele, a família dele, ele gosta de comer bastante, está sempre viajando. Qual que é o tipo de arquiteto que o Júnior precisa para que entenda as necessidades dele? Algumas problemas que a gente viu em obras,
que a obra não fluía, ou muitas vezes não saía nem dessa etapa do briefing, é quando o arquiteto, muitas vezes, ele se conecta com um cliente que não é para ele. E muitas vezes o cliente se conecta com um arquiteto que não vai também atender essas necessidades. Então, uma boa dica para quem vai construir: enxergue e contrate e faça amizade, converse bastante com um arquiteto que, num primeiro momento, você se identificou com ele, que ele vai te ouvir. Com poucas palavras, ele já vai entender o que você precisa. Porque o arquiteto, e aqui nós temos vários amigos arquitetos, ele vai construir a casa para mim, para o Júnior ou para o cliente. Então, muitas vezes, a gente tem visto que nessa conexão ou nessa época de fazer o briefing, o arquiteto acaba induzindo muitas vezes esse cliente a tomar algumas decisões ou aceitar algumas ideias que para ele muitas vezes não era aquilo que ele queria. Mas por ele achar que aquela é a melhor opção, ele, como diz, vai levando. E aí os resultados no final é quando ele entra e fala: poxa, mas eu não gostei dessa parede, ou eu não sabia que ia ficar assim. Então, uma dica: na hora de fazer o seu briefing, o seu projeto, conectem com esse arquiteto, o arquiteto que realmente você sinta que vai atender todos os teus desejos de uma forma muito satisfatória. Quer muito bom, Sidney. Sobre isso? Saulo? Oi, Sidney. Cortou? Sobre isso? Você quer complementar sobre esse aspecto? Tá. Não. Perfeito. Agora eu vi. Sim, sobre a questão é fundamental. Inclusive, eu recebi algumas perguntas que falam justamente sobre isso, e é a tua resposta que o ponto inicial é o projeto o arquiteto. Deixa eu só pegar aqui qual que foi a... Aqui, ó. Devo contratar um arquiteto ou um empreiteiro. Como escolher esses profissionais confiáveis? E é justamente esse ponto, é exatamente o discurso que você acabou de citar. O seu primeiro passo é a contratação de um arquiteto, é aquele que vai decifrar suas necessidades, seus desejos e equalizar o orçamento para que aquilo seja executável. Então, na verdade, eu só estou realmente complementando o que você disse, Sidney. Temos mais perguntas. Eu acho que a primeira questão realmente é você ter empatia com o arquiteto. Ele tem que ter o mesmo estilo que você, né? E o bom arquiteto não é aquele que pensa numa casa para ganhar um prêmio, é aquele que pensa numa casa para quem vai morar, né? E ele tem que, inclusive, pensar que ele muitas vezes tem que, eu gostei do que o Saulo falou, encaixar o projeto dentro do orçamento dele, né? Ele vai sonhar em fazer 1000 coisas que não cabem no orçamento dele, e o arquiteto é quem tem que enxugar esse negócio e falar: ó, isso que você está pensando vai ficar muito caro, a gente tem que, não deveríamos ir por esse caminho, para que, inclusive, conceber toda essa obra e daí sair executando, né? O pior arquiteto é aquele que deixa o cliente viajar e depois o cliente tem que ficar cortando a obra no meio do caminho porque não está cabendo no orçamento. Aí vira uma colcha de retalho, né? Fica tirando. Exatamente. Cômodo, né? A casa começa com 20 cômodos, aí tem que tirar 2, né, para encaixar no orçamento. Exatamente. Isso é legal, Sidney, que a gente já conversou também de outros projetos, não só de construção, mas eu acredito que nesse caso se encaixa, o arquiteto ele tem que entender muito bem o projeto e entregar aquilo que ele precisa, tecnicamente falando. E que o cliente precisa, não o que ele quer. Porque às vezes o que ele quer tá viajando, igual o Fábio falou, não tem nada a ver. Aí ele entrega o que ele precisa dentro daquelas condições que ele já estava pensando. E aí ele entrega realmente um sonho, né, dentro das condições do cliente. Então entender, entregar o que ele precisa e não o que ele quer. É isso mesmo. Saulo, e às vezes falar? A gente dá uma viajada, né? Sem dúvida. Sidney, você estava falando? Não, pode falar. A Dani
Almeida, ela fez uma pergunta que é muito pertinente. Quais são os custos iniciais e a longo prazo envolvidos na adoção desse método e como eles comparam com a construção tradicional? Perfeita pergunta. Vou deixar para o meu grande amigo Fábio. Ele É verdade. tem respostas brilhantes. Aí eu vou fazer uma propaganda nossa aqui, ó. Isso. O mais legal de fazer, calcular os custos e calcular a longo prazo envolvidos na adoção do sistema construtivo. A longo prazo eu vou ter que explicar um pouco mais longo, né? Mas os custos iniciais, a quantificação dele, a gente tem uma calculadora para calcular uma construção de light steel frame que tem funcionado com muito, e só tem elogios. Ela é muito legal. Então, vou respondendo aí para a Daniela, como que calcula, quais são os custos iniciais que eu vou ter para esse método envolvido, é fazer conta na calculadora. Né? E essa é a parte do arquiteto. Né? Vamos dimensionar o tamanho da casa e vamos falar, ó, essa casa sua aí vai custar R$1,5 milhão. Eu falo, mas eu tenho 500, então nós vamos ter que trabalhar um pouco mais nessa casa para caber dentro do orçamento. Né? Ou então o cliente vai ficar naquela opção, né? Na pior de todas, que ele não acaba nunca a casa dele, ele só fica pagando custo, IPTU, manutenção e nunca mora nessa casa. Aí o desastre é muito grande, né? A adoção a longo prazo os custos envolvidos a longo prazo por utilizar o sistema de light steel frame é outra coisa muito interessante do light steel frame. A manutenção dele é muito melhor é muito melhor e muito mais fácil de manter. O light steel frame, se você vai fazer uma reforma ou se você tiver qualquer problema, patologia na construção, é muito mais fácil você tirar uma placa de gesso, achar onde está o problema, trocar uma tubulação e colocar um gesso do que quebrar uma parede, por exemplo. Né? Trocar uma pia de lugar é muito mais fácil que o sistema de light steel frame. Fazer uma nova divisão no ambiente também é muito mais fácil fazer isso em drywall do que fazer numa alvenaria, né? Então, a gente olha como que a manutenção de uma obra de light steel frame por um americano, vamos lá, comparar uma obra americana com uma obra brasileira. Eles fazem muito mais rápido, gastando muito menos, porque é um sistema mais inteligente. Então, tem muitas vantagens em adotar esse sistema de light steel frame em comparação com a construção convencional. Perfeito. E só uma contribuição, os custos iniciais, na verdade, deveria se encarar, eu vou pensar um comentário do Fábio, que brasileiro não gosta muito de planejamento, né? Mas, captando essa informação, um dos primeiros custos são os projetos. Lembrando que esse é um método construtivo industrializado, passa a ser uma obrigatoriedade. Não que a alvenaria não precise, na verdade, deveria ser um padrão nosso fazer todos os projetos necessários e se engana quem pensa que o custo eleva o valor total da obra. Não, muito pelo contrário. Primeiro, você vai ter a garantia que tudo vai funcionar. Segundo, você vai ter ali um orçamento executivo, então você sabe cada centavo que vai ter na sua obra. E depois você não tem problema de ficar rateando, removendo cômodo, rateando a equipe, porque você não pode pagar. Muito pelo contrário. Então, todos os projetos são essenciais e, assim, são diversos benefícios. Só isso dá um episódio à parte. Mas, me concentrando na pergunta, os projetos, eles são ali a primeira demanda dos seus custos da obra. O Gedson falou assim, acredito que hoje já está mudando, temos mais mão de obra qualificada e arquitetos que conhecem de drywall e steel frame. Perfeito. Já sim, é nítido que nós temos já um movimento bem importante, um avanço, e muito mais profissionais olhando esse mercado e percebendo essa importância do planejamento, né? A gente conversa bastante, uma fala do Fábio sempre, a gente não pode trocar o tijolo pelo aço e manter os mesmos vícios. A gente tem que fazer uma mudança de mentalidade, mindset. A gente não pode trazer aqui em pleno 2023, onde a gente já está falando em inteligência artificial para tudo, a gente fala e descobre métodos cada vez mais avançados de se construir, de se automatizar a casa, mas a gente não faz o básico, que é o princípio de
organização, né? De limpeza, de planejamento, e aí não tem método construtivo que vai suportar. Então, acho que a primeira coisa a gente tem que entender que 2023 é o ano que a gente está sendo engolido por tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, a mão de obra, ou as pessoas, ou nós que estamos trabalhando, ou está dentro do canteiro de obra, a gente não precisa, de repente, correr atrás para saber tudo de inteligência artificial. Mas a gente deve, sim, fazer um esforço gigantesco para fazer o mínimo, o básico de atender bem o cliente, deixar o nosso local de trabalho organizado, zelar das ferramentas, procurar usar ferramentas que aumentem a produtividade, né? Poxa, tem equipes aí que vêm de construções industrializadas e você vai ver muitas vezes não tem um nível a laser. Então, é incoerente muitas vezes esse posicionamento. Então, a tecnologia está aí, ela avança cada vez mais, mas a gente tem que acompanhar. Acompanhar o quê? Nos processos, né? Nas planilhas. Todos que estão aqui sabem que eu não sou muito fã de Excel, não. Mas tem gente aqui que adora Excel. Então, a gente nunca despreza e a gente está sempre olhando números. E é isso que faz, eu acredito, a gente ter bons resultados. Né, Fábio? É isso aí. Eu acho que a mão de obra está evoluindo, cada vez a gente tem mais arquitetos acostumados com Light Steel Frame, até porque o Light Steel Frame está crescendo pra caramba, né? Eu tenho pesquisas lá na Bcen que mostram que teve anos que a gente cresceu 42% em um ano, em 2020, no ano da pandemia, foi um fenômeno para o Steel Frame e para o Drywall. A gente tem que entender que a mão de obra, até vou pegar um pouco das palavras do meu amigo Gilberto Dutier, ele fala o seguinte: a mão de obra ela está caótica, mas fica tranquilo porque vai ficar muito pior. A verdade é a seguinte: as pessoas não querem mais ficar carregando tijolo, subindo com carriola de concreto, mexendo com ninguém. Nós não estamos mais... Já passou essa fase de fazer isso, carregar coisas pesadas. A gente tem que pensar, olhar para fora quem está dando certo e como que eles funcionam, né? Eles trabalham muito menos e executam muito mais. Eles têm muito mais eficiência construtiva, porque eles usam sistemas construtivos mais inteligentes, industrializados, etc. e tal. Mas a gente tem que entender que a gente não vai escapar da mão de obra, não vai dizer assim, o pedreiro está extinto. Talvez o pedreiro está extinto, mas vai entrar uma pessoa no lugar do pedreiro. A gente não vai abolir essa mão de obra. Só que ela tem que ser muito mais produtiva e ter muito menos esforço. Como que consegue fazer isso? Com conhecimentos, né? A gente vai ter que ter mão de obra qualificada. Inclusive, trabalha bastante na Bcen, está fazendo um trabalho junto com o Senai para começar a dar curso de Light Steel Frame. Tem um curso lá no Senai, vai começar no Senai de Tatuapé, para a gente ter o curso do operador, do montador de Light Steel Frame. E aí eu vou fazer até um pouquinho de propaganda para vocês e do Eliel, meu amigo que está nos assistindo aí, do curso de Viver de Drywall de vocês, que é um curso para treinar de verdade a mão de obra, né? Não é a gente não tem que pegar e achar que o sistema construtivo vai resolver os nossos problemas, porque ele não vai. O que vai acontecer é que a gente vai ter que ter mão de obra mais qualificada, mas que, utilizando sistemas construtivos, com planejamento e com uma obra integrada e compatibilizada, a gente vai ter uma produtividade muito maior com esforço muito menor, que é exatamente o que aconteceu nessa obra de vocês de 40 dias de reforma, né? Foi muito planejamento, deu muito trabalho e foi desgastante planejar tudo isso, mas depois a execução foi um passeio, né? E eu reafirmo isso: canteiro de obra não é lugar para tomar decisão. Todas as decisões deveriam ser tomadas dentro do sistema, olhando para o computador e vendo o sistema, tridimensional lá, ver a modulação desse sistema e olhar todas as interferências, tudo que você quer mudar ali no computador. Aquele é o lugar para tomar decisão, não no canteiro de obra mesmo, porque tomar no canteiro de obra sempre é desastroso. É isso aí, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Tem mais perguntas aí, Júnior?
Deixa eu ver aqui, ó. O Eliel fez uma pergunta. Como o cliente pode encontrar um arquiteto que entenda de construção a seco? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Vou usar. Quem vai responder essa pergunta? E depois eu chamo as pessoas. Fala, Saulo, pode responder. É muito importante atender algumas premissas, né? Como o Sidney falou, a gente vai buscando alguns fragmentos para construir essa resposta. Primeiro é a identificação entre cliente e arquiteto. Todo arquiteto ele tem ali o seu jeito, os seus trejeitos, né? Ele tem a sua personalidade na construção. E como ele expressa isso, deve estar se conectando com você. Primeiro ponto. A segunda são as referências, são o que os clientes estão dizendo. Isso é fundamental. O maior portfólio de qualquer profissional não é a sua execução em si, mas exatamente quem está falando, que é o cliente dele. Então, imagina um arquiteto ou um profissional no geral da construção civil, o cliente está se reportando, avaliando e entregando boas informações sobre esse profissional. Então, isso já é um ponto extremamente positivo. Não se trata apenas só de ver ali uma galeria de fotos de obras renderizadas ou algumas de canteiro de obras. Não se trata disso. É ver como foi as outras experiências, já que você quer tomar a sua própria experiência também na construção. Então, pegando parte aqui, frações do dia de hoje, é exatamente isso. É a conexão que você sente com o arquiteto, e eu deixaria aqui a segunda vertente, é como esse profissional ele interage com os seus clientes anteriores. Qual foi a experiência que ele demandou, que ele está mostrando, e principalmente, aí é uma dica pessoal minha, se foi trago uma informação que os clientes estão dizendo, passe ou compartilhe um telefonema desse cliente para que cliente para cliente façam suas entrevistas, né? Não tem nada melhor que isso. Essa é a prova real. Então, eu deixo aí as minhas considerações para essa pergunta. Posso colocar uma coisinha, Saulo? Uma dica legal. Com certeza. Não é fundamental, mas ajuda muito. Pergunta para o arquiteto se ele trabalha em Revit. Se ele trabalhar em Revit, já é um bom começo, porque ele já tem uma cabeça de uma construção industrializada, tá? Se o arquiteto ainda está fazendo isso em CAD, é possível que a compatibilização não se dê tão bem e que depois você tenha problemas nisso. Então, uma dica é entender as plataformas que ele trabalha, porque ele já vai dar uma... Não que isso seja fundamental, tá? Mas é um bom caminho. Perfeito. A integração. Tem mais uma pergunta aqui, do Rafael Santos. Vou colocar aqui na tela. Como implantar isso na cabeça de um cliente leigo e cheio de paradigmas com esse tipo de construção? Boa, essa é pesada, hein? Boa pergunta. Posso responder essa? Opa! Claro. Vamos lá, Rafael. Essa é a pergunta que a gente chama de $1 milhão, né? Só que ela é mais comum do que você possa imaginar. Eu já ouvi essa pergunta aí inúmeras vezes nos eventos que a gente tem feito. E a resposta que a gente acabou chegando, e depois de ouvir e enxergar várias situações, é que esse cliente, que ele está cheio de paradigmas, que ele tem muitas dúvidas, ele ainda não é o nosso cliente, ele não está com a cabeça pronta para construir com métodos industrializados. Eu vou dar um exemplo. Qual que é a pergunta mais comum no nosso segmento? A pessoa que vê uma comunicação, ele percebe que tem muita gente falando sobre construa a sua casa em light steel frame, métodos industrializados. Então, um cliente é atraído por alguma dessas campanhas, e qual que é a primeira pergunta que ele faz? Ele está no momento de construir, só que na cabeça dele ele está pensando em construir a casa do método tradicional. Ele vai lá empilhar os tijolos, do jeito que ele aprendeu a vida inteira. E aí ele ouve nós, Fábio, Santo André, algumas empresas falando sobre o método construtivo light steel frame. Qual que é a pergunta que ele faz? Qual é a diferença de preço? É mais barato? Então, quando o cliente percebeu, ele perguntou isso, a gente já tem que sentir assim,
no nível de consciência do cliente, que está pronto para construir em métodos industrializados. Esse cliente que fez essa pergunta, ele está bem no início dessa jornada. Aí, a gente encaminha esse tipo de cliente que está nesse momento, a gente faz o que com ele? Atende ele, só que nós temos uma websérie que foi feita lá em 2020, onde a gente explica para ele em detalhes o que é o Light Steel Frame, os benefícios, e aí ele vem aprendendo, a gente vai evangelizando ele, esse é o termo. E nós dedicamos o nosso tempo para aquelas pessoas, e muitos deles já se definiram pelo sistema construtivo industrializado, porque ele viajou muito, ele morou fora, ele já conheceu algum amigo, algum familiar que mora em uma casa que utiliza esses métodos. Então, a pergunta dele é diferente. Ele olha para a construtora e ele pergunta, a pergunta dele é: o que você tem para me oferecer? Qual é a tua estrutura? Qual é o teu portfólio? O que você tem de casas prontas para que eu possa visitar, para que eu entregue essa casa para você fazer? Então, essa é a resposta que a gente tem dado. Nós não devemos acreditar que a construção industrializada é para todo mundo. Em marketing, e a área que eu atuo, não existe o termo todo mundo é muito genérico. A gente deve focar para esse cliente que ele está num nível de consciência bem mais evoluído. Esse daí é o ponto. E esperar esse cliente ainda que tem muitas dúvidas, que ele acha que é igual a casa dos 3 porquinhos, né? Que vai jogar alguém lá e vai sair voando, que a casa vai desmoronar. A gente tem que educar ele, a gente tem que explicar melhor, né? E ele tem que ouvir o quê? Os clientes que estão construindo hoje, falando bem da construção, né? Como é a casa do seu José aí, da dona Ruth, e outras inúmeras que estão sendo construídas, onde o cliente, ele fala: caramba, esse é o melhor processo que eu poderia fazer, realmente funciona. E cabe a nós, profissionais de toda a cadeia produtiva, não só falar que é o melhor sistema, é entregar o melhor sistema, que aí é outra conversa. Perfeito, é Muito isso bom, mesmo. muito bom. Vou colocar mais uma pergunta aqui na tela. O Jedson falou assim, ó: Fábio, hoje o Light Steel Frame é o presente, por que não tem isso na grade curricular nos cursos de arquitetura e engenharia? Qual caminho você apontaria para acontecer isso? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Eu acho que o sistema se retroalimenta, né? O engenheiro ele fica estudando 5 anos, 4 anos e meio ele fica aprendendo como calcular uma viga de concreto armado e um pilar, e depois em 6 meses ele vai aprender light steel frame, madeira e sistemas alternativos. Ele não sai bem formado mesmo. Eu acredito que está tendo uma revolução também na educação, e a gente vai talvez quebrar um pouco essas questões aí tem um monte de cursos diferentes hoje, como, por exemplo, o curso do construtor, do técnico em construção, é muito interessante. E eu vejo, sim, um começo de alguma mudança nas universidades, começando a abordar mais um pouco esse produto. Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, Jedson, né? Eu acho que vai ser essa alteração vai ser a forceps. O sistema vai crescer tanto que depois vai ficar inevitável as universidades não abordarem ele, né? Quando ele passa a ser um sistema muito relevante, a universidade vai ter que mudar. Eu acho que vai ser, infelizmente, por esse método. Muito bom. Eu acredito, complementando, viu, Fabio? Eu acredito que esse momento aí, ele está bem próximo de acontecer, né? Até em razão de todos esses movimentos. O próprio, esse último evento que teve, a Construmetal, foi um evento maravilhoso, onde pessoas de fora vieram, italiano, né? Falando da importância de se adotar os métodos construtivos industrializados. Então, na Europa ele é o dominante, né? Esses sistemas mistos de construção. Então, como que você não vai abordá-los, né? Ele é o sistema principal.
né? O próprio Cioto, que é um professor, que estava lá no mesmo painel com a gente, lá, comigo, com o Henrico Mangoni, e ele falava isso, que as faculdades precisavam mudar, né? Mas não acho que vai ser tão fácil assim. Vai acontecer por consequência. O sistema está crescendo tanto que vai ficar inevitável eles não falarem sobre isso. Aí vai ter que mudar. Até lá, a gente vai ter que pegar os engenheiros arquitetos e completá-los em cursos, em treinamento, para eles aprenderem esses temas numa pós-graduação. É isso mesmo. Legal. Ó, o Adriano mandou um texto legal aqui. Ó. Comecei a montar LSF desde que entrei na Santo André. E o meu sonho é construir a minha casa toda em Light Steel Frame. É isso aí, Adriano. Legal. Que Deus abençoe. O sonho dele é parecido com o meu. Eu só não quero eu construir. Eu quero que alguém construa para mim. Pode até ser o Adriano. Feliz, tá? Saber que pelo menos alguém eu consegui influenciar para andar para o lado positivo, para o lado de uma evolução. Que legal, bom ouvir isso. Ô, Fábio, já motiva, já ganhou o dia, né? Pelo menos você já viu que uma outra pessoa já está animado para fazer isso, né? Converteu mais um. Mais perguntas? Por enquanto, não. Pelo que eu vi aqui, a gente está... O Eliel falou algumas coisas sobre a calculadora, né? Quer ver, ó? Ele falou assim, ó. Essa calculadora tem sido meu pai. Vem me socorrendo bastante com alguns clientes. Realmente, a calculadora é surpreendente. Sim. Depois coloca o link dela aqui, por favor, tá? Que se tem alguém Vou que não colocar. conhece, né? Vou colocar já. Ele falou também que é a calculadora mais completa, né, da nossa área. O Jetson também falou que já utilizou, ó, top demais, recomendo. Muito bom. Muito bom, muito bom. O vídeo da calculadora, a gente tem mais de 50 mil visualizações, né, Cid? Sim, sim. Muito legal. E uma utilização bem recorrente. A última vez que nós vimos, tínhamos mais de 1.700 usuários, né, Júnior? Exatamente. Se você puder achar aí, antes até da gente encerrar, para mostrar para as pessoas, o panorama onde a gente mostra quanto foi calculado. Se você Sim, puder já vou procurar aqui nos arquivos e já subo. O alcance dela, né? Onde que ela tá chegando. Ó, enquanto você acha, eu quero reforçar aqui e fazer um convite a todos que estão aqui, que nos próximos dias 19 e 20, certo? É o Congresso de Steel Frame? Isso aí. 19 e 20 mesmo, certo? Isso. Nós vamos estar lá presente, a convite da Luana. Então, vai ser um momento que a gente vai poder encontrar com todos vocês também, tirar as dúvidas, né? Talvez conectar arquiteto bom para projetar em steel frame. A gente está justamente no mercado para fazer essas conexões. Certo, Fábio? É isso aí. Grande Luana. Bom congresso lá. Se alguém tiver mais pergunta, que já estou subindo aqui. Saulo, quer complementar aí? Enquanto o Júnior... Não, eu estava só conferindo aqui mesmo. É isso mesmo, é o Congresso Light Steel Frame. É um convite que eu só vou reforçar. É necessário sempre estarmos nos atualizando. Eu acho que esse é um ponto legal desse ano. Então, o Congresso está aí. Já entrem no site, se cadastrem, participem, que vai valer super a pena. Vamos encontrar muitos grupos aí necessários do mercado, a cadeia produtiva praticamente, né? Também temos palestras falando, são pessoas internacionais também envolvidas, então a gente está falando aí de um mercado bastante ativo. Inclusive, a apresentação que o Júnior vai nos mostrar vai justamente comprovar exatamente esse ponto. É um mercado muito vivo, é um mercado que está crescendo a cada dia.
Então, como vocês podem ver, mais de 1.700 pessoas são usuários únicos, tá? E dentro disso nós temos mais de 4.400 resultados. Então, nós temos ali 4.453 cálculos de 4.453 obras. Então, é muita coisa. E num período relativamente pequeno, porque nós estamos falando ali de mais de 2020 até agosto de 2023. Então, é muito, muito interessante. E as regiões, evidentemente, que nós estamos falando ali de São Paulo, né? Mas tem outras áreas que abrangem muito isso. Rio de Janeiro, Paraná, temos também, Minas Gerais, vale a pena mencionar também, que o sudeste de São Paulo, do Brasil é bastante forte nisso, mas não para só na terra tupiniquim, nós estamos falando só de Brasil. Temos Portugal, Irlanda, né? Então, tem se expandido bastante. Então, é a mostra que o mercado ela está num ponto de... posso falar lançamento, Sidney? Está no ponto de ignição, está decolando ainda, nem decolou, né? A gente só está na curvinha, né? Está no pé da montanha, subindo, mas subindo com combustível lotado. Então, é uma área... e aí, nós estamos mostrando cidade de mais de 1.700 pessoas nessas regiões, mais de 4.400 realizações de cálculos de obras, e convertendo isso em dinheiro, né? Porque se trata de um mercado, nós estamos falando de R$1,5 bilhão de reais. Assim, no mínimo, para se espantar e depois para ficar encantado. Então, é um mercado que está crescendo, sem sombra de dúvida. É isso aí. Mais perguntas? O Jedson falou assim, poderia se criar um complemento nas faculdades para esses profissionais, pois hoje estamos num sistema industrializado. Muitos precisam se familiarizar com esse sistema, vejo ainda que tem quem não conhece. Correto. Nós temos também ali o... É isso mesmo. Rafael, né? É isso aí, temos que completar mesmo, para sistemas industrializados. Acho que isso vai acontecendo, sim. Agora já está começando a se falar bastante disso, né? Legal. Hoje, o Rafa... Só pode falar, Sidney. Realmente, quando grandes nomes do mercado, que são pessoas reconhecidas, grandes influenciadores, eles começam a falar, como é o caso do Roberto Justus, ele causa ele força esse crescimento. E nós temos um exemplo disso, uma casa que foi construída e quem forneceu toda a parte metálica do Light Steel Frame foi o Fábio, né, em Pedro de Toledo. Hein, Fábio? É um caso bem óbvio isso daí, de quanto o influenciador as pessoas, né? Está evoluindo a passos largos ali. Nesse caso específico, viu, Rafael, essa obra, a mulher ela queria construir a casa, só que ela queria construir de um modo tradicional. E o construtor, um cliente do Fábio, ele só pega a obra hoje em Light Steel Frame. E a mulher, conversando com ele há 2 anos, faz minha casa, e ele, não, se não for de Light Steel Frame, eu não faço. E ficou naquele jogo, né? E a mulher, não, mas é uma casa de campo, eu quero manter as características, o Light Steel Frame é muito moderno, e o nome é o Charles, né? Falou, não, mas dá para fazer a casa, e nada, ela não queria. Aí o que aconteceu? O Justus gravou aquele vídeo, né, falando dos benefícios de se construir com steel frame. Nós publicamos esse vídeo também, e esse vídeo chegou para essa cliente. E aí o que aconteceu? Ela ligou para o Charles. Charles, pensando bem, eu ouvi um vídeo do Justus falando que é muito legal construir com light steel frame. Aí ela tomou a decisão. E a casa já está pronta. Inclusive, nós temos os vídeos no perfil do Instagram da Santo André, onde tem 3 visitas que foram feitas pelo Fábio, mostrando o início da obra, o meio e o final. Então, sim, pessoas de nome no mercado, como Roberto Justus, nos ajudam muito a divulgar o sistema, sem dúvida nenhuma. Isso aí.
Isso aí, perfeito. Devemos dar uma gratificação para o Justus, né, Fábio? Ele ajudou. Garoto propaganda, né? Ainda bem que não falou nada. Na verdade, eu não lembrava disso. Você levantou a bola e eu esqueci. Realmente, a cliente lá, Patrícia, né, que é a cliente do Charles, ela mudou de ideia depois que ela assistiu o vídeo do Justo. E ficou muito satisfeita, tá? Ela está super satisfeita. Ela é uma cliente, não se arrependeu nem um pouquinho está muito satisfeita, adorou o sistema e a casa ficou muito boa mesmo. Muito bom, muito bom. Não temos mais pergunta? Zerou as perguntas aqui. Eu coloquei o link da calculadora. O pessoal que quer conhecer, ainda não conhece, já deixei o link ali da calculadora. Legal. Gente, como a gente tem uma jornada longa essa semana e a gente tem que dividir esses conteúdos, então, da minha parte aqui, eu falei já tudo o que precisava. Quero ouvir o Saulo, o Fábio e o Júnior. E aí a gente caminha para o encerramento desse episódio de hoje, mas já convidando todos vocês para amanhã participarem, porque amanhã nós vamos entender aí de Light to Frame com as explicações aí do grande Fábio. Legal. Imperdível, hein, gente? É imperdível, imperdível. Mas legal, fica o convite aí para todo mundo e agradeço a audiência de todo mundo, o tempo dedicado, né? À noite aí, o cansaço batendo um pouco, mas é legal a gente ver que tanta energia e como esse nosso sistema está ficando relevante, e agradecer todo mundo que nos assistiu aí. Isso aí. Eu agradeço imensamente a oportunidade, reforço para assistir o dia de amanhã, que vai ser um dia muito bacana, que nós vamos daí entrar pela primeira vez no sistema construtivo. Lembrando que uma reforma como essa é necessário, sim, pessoas que trabalham com alvenaria, é necessário eletricista, é necessário todas as multidisciplinas e exclusivamente todas as etapas serem correspondidas para receber o Light Steel Frame durante com as instalações de rede hidráulica elétrica e posteriormente. No final das contas mesmo, gente, é o benefício que fica. E o benefício é extraordinário. E conforme for passando os tempos, eu quero até relatar algumas experiências que eu senti nessa obra, que foi a comparação térmica. Muito bacana. Mas vou deixar isso daí para os próximos episódios. Eu quero complementar. Júnior, por favor, pode, depois eu finalizo. Pode ir. Bom, eu também quero agradecer a todos que ficaram até o momento, e agradecer o Cisne, o Saulo, o Fábio. Foi muito legal e eu aprendi bastante hoje. E esse é o objetivo, a gente poder contribuir com todos que estão nos assistindo. Com certeza vai ser muito legal e espero todo mundo amanhã também. Show. O último recado para todos é assim, a gente normalmente quando faz um evento de 5 dias, normalmente a gente tem que no primeiro dia fazer o máximo e depois muitas vezes a expectativa vai ser igual, né? Só que eu garanto para vocês, amanhã vai ser extraordinário, quarta-feira também, quinta, sexta, porque conforme o Saulo mesmo mencionou, nós entendemos e sabemos que não é só o Light Steel Frame, não é só a empresa do Fábio, que vai fazer com que esse sistema evolua. Nós precisamos de toda a cadeia produtiva, nós precisamos de empresas de pintura, de eletricista, de diversos profissionais. Então, o convite é para que a gente una todos esses profissionais, para que a gente escute todo mundo, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir ter uma obra onde seja tudo muito bacana, em harmonia, cada um respeitando o próximo. Um dos segredos dessa obra, só para ficar já um aperitivo para amanhã, é que a gente sempre conversou com todos os profissionais e muitos deles vão falar aqui nos próximos dias. O que a gente sempre falava? Faça a sua parte bem feita e entrega para o próximo do mesmo jeito que você gostaria de receber. Então, nós tivemos uma sequência ali de profissionais, um ajudando o outro, e a produtividade foi num nível, assim,
que nem nós, na melhor das nossas expectativas, imaginávamos. Então, tudo por conta de um bom relacionamento, de a gente ter o projeto e saber pedir o que a gente queria. Então, aonde tem conversa, aonde tem diálogo, tudo anda mais fácil. Então, perfeito. Boa noite a todos. Mais uma vez, Fábio, obrigado. Júnior, Saulo e a todos vocês que estão aqui assistindo. Não vou mencionar nomes porque seria injusto eu esquecer alguém aqui. Mas nós nos vemos amanhã no próximo episódio da Semana Constru Seco. Até mais, gente. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. É isso aí. Perfeito, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Fábio, Júnior, Sidney. Até amanhã. Tchau.